Tudo bem com você? Meu nome é Matheus Chaves, esse aqui é o canal Geração Disruptiva e hoje eu vou trazer 12 siglas do mercado financeiro que você precisa saber. Pessoal, antes de começar o vídeo eu quero deixar um recado. Eu sei que é um pouco complicado de você entender algumas coisas no mercado financeiro, às vezes e por muitas vezes é bastante complexo, mas eu tô aqui para te ajudar nessa caminhada. Então confia em mim, confia em mim. Não pula o vídeo, não sai do vídeo. Eu sei que você pode, eu sei que você consegue. Parece complicado de entender, mas não é. Eu tô aqui para simplificar a sua vida nesse sentido. Então vamos lá. Eu quero que você entenda que pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas as siglas financeiras, elas são, na verdade, para facilitar a nossa vida. Por exemplo, se eu falo para você, o que você acha mais fácil? Eu falar a seguinte frase: Matheus, eu investi num CDB que rende 120% do CDI e tem o FGC. O que é mais fácil, falar isso ou falar a seguinte forma: Matheus, eu investi num certificado de depósito interbancário que rende 120% do certificado de depósito interbancário e é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu acredito que você escolheu a primeira, muito mais fácil você falar: Matheus, investi num CDB que rende 100% do CDI com o FGC. É muito mais fácil, então se liga. Isso é para acabar com suas dúvidas. Isso é para facilitar no seu dia a dia, para facilitar na sua conversa, e eu tô aqui para te ensinar isso. O primeiro deles é o CDB, como eu já falei agora, é o Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? O CDB, ele é emitido por instituições financeiras e é basicamente você emprestar dinheiro para o banco. O banco ele pega esse dinheiro e faz o que ele quiser, ele empresta para outras pessoas, ele investe. Enfim, ele vai pegar esse dinheiro que você emprestou para ele por meio desse CDB e vai alocar onde ele quiser. Alocar é colocar, tá, pessoal? Vamos se familiarizar com os termos financeiros, porque isso vai ser importante para você entender os outros O vídeos. banco emite um CDB que paga 10% ao ano durante 4 anos. Ou seja, você vai saber exatamente quanto você vai receber de uma ponta a outra. Você vai emprestar esse dinheiro para o banco e ele vai te devolver com 10% de juros. Entrando nessa seara de pagamento a prazo, enfim, existem os títulos pré-fixados. Por exemplo, é um CDB que rende 12% ao ano durante 4 anos. Por que se chama pré-fixado? Porque você já sabe previamente o quanto você vai receber depois daquele determinado período. Então fica fácil de você entender. Pré-fixado é o que você já sabe o que você vai receber exatamente. Não importa quanto que fique o CDI, não importa quanto fique a Selic, não importa quanto fique o IPCA, que são termos que daqui a pouco a gente vai falar também. Então, pré-fixado é justamente isso, você saber exatamente quanto você vai receber no final do período comprado determinado entre você e o banco na hora da compra do CDB. Existem também os títulos pós-fixados, que são títulos que geralmente vêm atrelado a um índice, tá? Eles chamam de indexados a um índice. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O banco emite um CDB que rende 100% do CDI. CDI é um índice interbancário que os bancos usam para emprestar dinheiro um ao outro. Então, o pós-fixado é justamente isso. É o título indexado, é o título atrelado a um índice fora daquele investimento. Existem também os títulos híbridos, que são uma mistura de pré-fixado e pós-fixado. Eu vou dar um exemplo para você. Um CDB que rende 100% do IPCA mais 3%. Ou seja, esses 3%, ele é uma taxa pré-fixada. Você já sabe quanto que você vai ganhar. Você sabe que você vai ganhar 3%. O IPCA é uma taxa atrelada à inflação, é um índice que mede a inflação. Então pode ser que seja 5%, pode ser que seja 15%. E vamos lá então, o IPCA, pessoal, como eu venho falando agora, é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. É um índice que mede a inflação. Ele pega famílias que ganham de um salário mínimo até 44 salários mínimos, que é uma discrepância bastante alta. Mas enfim, é isso que eles fazem. Por exemplo, a família A ganha R$ 1.500, a família B ganha 10 mil. A família A vive em São Paulo,
A família B vive no interior do Paraná. Então ele pega os preços de arroz, o preço de feijão, preço de transporte, preço de educação, faz uma média e a partir dessa média ele mede a inflação. A inflação ela ocorre mais ou menos dependendo do lugar que você tá, pessoal. É isso mesmo. Vocês já ouviram falar que o custo de vida daquele lugar é um pouco alto? É justamente isso. No interior de São Paulo, por exemplo, as coisas são um pouco mais baratas que no centro de São Paulo. Então lá pode ser que a inflação seja um pouco menor do que aqui no centro de São Paulo, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o CDI. O CDI, ele significa Certificado de Depósito Interbancário. Aqui no Brasil, o Banco Nacional ele tem uma determinação. Todas as instituições financeiras, ou seja, os bancos, todos os bancos do país, eles precisam fechar no positivo todos os dias. Por quê? Para evitar calote, para evitar que o banco quebre. Então o que acontece? Eu sou o dono do Santander, por exemplo. Você é o dono do Itaú. O seu caixa fechou 1 milhão positivo hoje e o meu fechou 800 mil negativo. Então eu vou pegar esses 800 mil com você emprestado por meio de um CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então eu vou pegar esse dinheiro emprestado com você, 800 mil, que é o que eu preciso para fechar no positivo. A taxa de CDI é bem próxima da taxa Selic, tá, pessoal? Que eu já vou falar um pouco dela mais à frente. Então o que acontece? Os bancos precisam pegar empréstimo ou emitir um empréstimo para outros bancos para que todo mundo feche no positivo. E é para isso que serve o CDI. Vou falar um pouco sobre a Selic agora. Apenas Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O que significa isso? Na verdade, esse Sistema Especial de Liquidação e Custódia ele é um sistema que só instituições financeiras podem entrar, o qual o governo ele emite alguns títulos que lá podem ser negociados entre essas instituições financeiras e o próprio governo diretamente. Esse é o sistema Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, não tem nada a ver com o sistema, tá, pessoal? Na verdade tem a ver, mas isso é assunto para outro vídeo. Aí você deve estar se perguntando, mas Matheus, para que serve essa taxa Selic? A taxa Selic, pessoal, ela foi criada com o intuito de manter a ordem inflacionária do país, ou seja, para não deixar com que o país aumente muito a inflação ou abaixe muito. Ela serve para isso, pessoal, para manter o país estável economicamente. E aí você se pergunta, mas quem que define essa taxa? Porque a taxa Selic ela é uma taxa que baseia a economia, certo? Quem que define essa taxa? É o Copom. O que significa Copom? Comitê de Políticas Monetárias. É um grupo de pessoas que definem essa taxa de juros. São eles que definem a cada 45 dias. E agora entrando em outras siglas, eu venho falar sobre a LCI e a LCA. Mais ou menos parecido com o CDB. Porém, como o próprio nome já diz, ela é uma letra de crédito imobiliário, no caso do LCI, e letra de crédito do agronegócio, que é o LCA. Quando você compra uma LCI ou uma LCA, o banco ele não pode destinar esse dinheiro para qualquer coisa, como no caso do CDB. No caso do LCI, ele tem que destinar esse dinheiro para empréstimos imobiliários e no caso do LCA, ele precisa destinar esse dinheiro para empréstimos do agronegócio. Esse LCI e LCA não pagam imposto de renda, tá, pessoal? E por quê? Porque quando o governo não quer atrapalhar, ele simplesmente tira o imposto porque ele quer que aquele determinado setor funcione. No caso da LCI e LCA, só instituições financeiras podem emitir. Ou seja, o seu banco, por exemplo, ele emite uma LCI ou uma LCA, você compra essa LCI a troco de juros e ele empresta esse dinheiro para empresas com intuito imobiliário ou de agronegócio. Há uma taxa de juros maior, o qual ele ganha e paga você. A gente tem também os CRAs e os CRIs, CRA e CRI, que é basicamente um LCA e um LCI. Porém, no caso dos CRIs e dos CRAs, que é um certificado de recebíveis imobiliários ou um certificado de recebíveis do agronegócio,
Nesse caso, quem emite são as próprias instituições do setor. Então, eu tenho uma imobiliária, por exemplo. Eu emito uma CRI, eu emito uma CRI para que eu receba esse dinheiro, te pague depois com juros e invista no meu negócio. E assim também com o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, como eu já falei. São empresas do agronegócio que emitem esse CRA para que ela pegue dinheiro emprestado para fazer algo e te devolva depois com juros. O LCI, o LCA, o CRI e o CRA, eles também podem ser pré-fixado, pós-fixado e híbrido, depende de como a instituição financeira vai fazer isso, tá? Ou a instituição do setor. As debêntures, pessoal, elas são emitidas por empresas de diversos ramos. E para que essas empresas emitem essas debêntures? Para que você compre, dê o dinheiro para eles, eles te devolvam o dinheiro depois com juros e eles peguem esse dinheiro para fazer algum avanço, alguma expansão, enfim. E as debêntures, elas não têm o fundo garantidor de crédito. É o famoso FGC. O FGC, como já foi dito, é um fundo garantidor de crédito. Ele é uma empresa privada, o qual instituições financeiras pagam certa parte do que foi investido para eles e você tem essa garantia como comprador. As debêntures, elas não têm cobertura do FGC porque elas não são emitidas por instituições financeiras e segundo, porque o fundo garantidor de crédito, ela não aceita debêntures como cobertura, tá? Então, LCI, LCA, CDB, todas são cobertas pelo FGC. As debêntures não, elas não são, tá? É um investimento um pouco mais arriscado e eu aconselho que se você for comprar uma debênture, eu aconselho a você estudar um pouquinho mais e comprar uma ação, uma ETF, que seja, porque não tem fundo garantidor de crédito e se a empresa quebrar, ele não vai cobrir, tá? Na verdade, como que funciona o FGC? Ele tem uma cobertura de 250 mil. Porém, tem algumas regras. Tem que ser até 250 mil. Você investe em 4 instituições financeiras, cada uma com 250 mil. No período de 4 anos, você está totalmente coberto. Então, é como se fosse pontos da carteira. Se você já usou 250 mil de uma determinada empresa, você só vai ter mais 750 de outras empresas. Deixa o like, se inscreve no canal. Assiste esse vídeo mais de uma vez, tá? Porque parece complicado, mas não é. É para facilitar a sua vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo o que você achou, quais são as dúvidas, indicações, perguntas, deixa tudo aí embaixo. Eu conto com você, tá bom, pessoal? Valeu!